Olá, estamos de volta. Há mais de 2 anos, a Prodome vem contribuindo para o aperfeiçoamento profissional dos cardiologistas, principalmente através do Prodome Videocardiologia. Estamos reformulando e aperfeiçoando nosso programa através de um novo formato, resultado do diálogo permanente que a Prodome mantém com os profissionais da área, ouvindo as suas sugestões e as suas contribuições. Em nosso novo formato, o Prodome Videocardiologia terá 3 blocos, com os nossos convidados apresentando uma conferência de atualização, um tema de revisão e uma demonstração prática. Veja agora os assuntos desta edição. O Dr. Bruno Caramelli faz uma conferência sobre a avaliação do risco cardiológico para cirurgias não cardíacas. O Dr. Cláudio Cirenza aborda o tema tratamento das arritmias ventriculares depois dos últimos grandes trials. E o Dr. Eduardo Souza demonstra o uso dos stents intracoronários. Uma ação muito comum no dia a dia do cardiologista é estimar o risco cardiológico nos doentes que serão submetidos a cirurgias gerais. Uma avaliação adequada é o primeiro passo para um bom resultado. O Dr. Bruno Caramelli, professor de cardiologia da Universidade de São Paulo, faz uma conferência de atualização sobre esse tema. Nós estamos aqui para conversar sobre um tema que é a avaliação pré-operatória para cirurgia não cardíaca para pacientes portadores de cardiopatias. A primeira coisa que eu queria lembrar é que hoje em dia isso é entendido como uma avaliação perioperatória. Ou seja, hoje em dia o cardiologista deve se preocupar não mais só com o período pré-operatório, mas também com todas aquelas modificações que ocorrem durante a cirurgia e também no período pós-operatório, onde muitas dessas complicações são observadas. O segundo ponto é que que tipo de preocupação, que tipo de complicação pode ocorrer. A mais temida e a mais grave é o infarto agudo do miocárdio, que pode acontecer em pacientes cardiopatas quando submetidos a esse tipo de cirurgia. A segunda delas são as complicações decorrentes da insuficiência ventricular, ou seja, a descompensação de uma insuficiência cardíaca congestiva. E a terceira delas, as arritmias cardíacas graves. Para começar com o infarto agudo do miocárdio, eu gostaria de mostrar para vocês um levantamento que foi feito alguns anos atrás, quando se observou as causas conhecidas, ou os potentes desencadeadores, ou os potentes gatilhos desencadeadores do infarto agudo do miocárdio. A cirurgia não cardíaca foi responsável, ou a ela foi atribuído o desencadeante ou gatilho do infarto em somente 0,4% das vezes. Isso já chama a atenção para o problema de que o infarto agudo do miocárdio ele é relativamente raro de ser desencadeado, de ocorrer como uma complicação da cirurgia não cardíaca para o paciente cardiopata. Depois disso, eu gostaria de lembrar quais são os fundamentos que vão nortear a avaliação perioperatória dos pacientes com cardiopatia submetidos à cirurgia não cardíaca. O primeiro deles é que raríssimas vezes esse paciente vai precisar ser submetido a uma intervenção ou algum procedimento invasivo. Na maior parte das vezes, uma cirurgia cardíaca de revascularização, uma angioplastia coronária, tem um risco muito maior do que a cirurgia proposta. Portanto, esse procedimento quase nunca é indicado. Por que é necessário, então, a realização dessa avaliação perioperatória? Em grandes centros, em hospitais gerais, é necessária a normatização, a uniformização dessas condutas para que exista um protocolo que seja compreendido por anestesistas, por cirurgiões, por cardiologistas, por clínicos, pelo pessoal de enfermagem, pelos intensivistas de terapia intensiva, para que o tratamento ao paciente funcione da melhor forma possível, para que as complicações sejam reconhecidas rapidamente, prontamente solucionadas e para que todos os profissionais, falando a mesma língua, se compreendam e o resultado seja o melhor possível. Num segundo momento, uma outra coisa importante a se lembrar é que a avaliação cardíaca perioperatória não difere em nada da avaliação cardíaca que é feita pelo cardiologista normalmente quando ele acompanha os pacientes no seu consultório particular durante os períodos de internação das cardiopatias mais conhecidas.
os testes pré-operatórios que requerem a necessidade de um hospital mais aparelhado, com instrumentos mais modernos, raramente é necessário. Isso é muito importante porque os cardiologistas são frequentemente chamados para avaliar pacientes em hospitais gerais, onde nem sempre existe a presença de armas propedêuticas mais avançadas em termos de cardiologia. E, na verdade, um dos tópicos principais desse método de avaliação é evitar a utilização de exames e tratamentos muito sofisticados. Em que consiste, então, a avaliação? Principalmente, em primeiro lugar, numa anamnese bem feita. A identificação por anamnese, ou muitas vezes o paciente já sabe que ele tem uma doença cardíaca grave. Isso pode ser determinado pela história, pelo exame físico e geralmente até por um simples eletrocardiograma. É muito importante se buscar a existência de doença arterial coronária, presença de indicativos de insuficiência cardíaca e de instabilidade ou vulnerabilidade elétrica do coração. Isso pode ser conseguido através da definição dos sintomas. A idade do paciente permite supor em que faixa e que nessa faixa etária estariam presentes quais diagnósticos seriam mais prevalentes, a capacidade funcional do paciente. Esses parâmetros, sintomas e capacidade funcional e faixa etária vão permitir definir outros parâmetros, que seriam a gravidade, a estabilidade da doença e a presença de um tratamento prévio. É importante nós pararmos aqui para lembrar que muitos pacientes não têm ou nunca fizeram nenhum tipo de avaliação cardíaca. Isso acaba levando a uma maior importância ainda da avaliação perioperatória, porque para muitos pacientes é a sua primeira e única avaliação cardíaca feita durante toda a sua vida. E muitas vezes muitos diagnósticos são realizados nessa situação e nessa eventualidade. Outras doenças, outros fatores devem ser pesquisados e podem ser descobertos através da anamnese e do exame físico. A presença de outras doenças, como os diabetes mellitus, insuficiência vascular periférica, doenças pulmonares e doenças renais, vão permitir avaliar, também definir um risco um pouco mais elevado quando da presença dessas doenças. O tipo de cirurgia também é importante para se definir o risco e que conduta o cardiologista deve aconselhar ou deve sugerir à equipe cirúrgica e anestésica. Só para a gente começar a avaliar ou começar a dar algum grau de quantidade nisso, eu gostaria de mencionar que as cirurgias vasculares de aorta e grandes vasos e as cirurgias torácicas ou abdominais de grande porte são aquelas que acabam levando a um risco maior para o paciente e devem ser aquelas onde o cardiologista deve ter uma atenção maior. A maior parte dos serviços de cardiologia no mundo inteiro realizou protocolos ou idealizou protocolos para se identificar e para se tratar e se fazer essa avaliação perioperatória. O mais famoso e mais utilizado hoje em dia é o que foi idealizado pela Associação Americana de Cardiologia e pelo Colégio Americano de Cardiologia. Ele está dividido em etapas. A primeira delas é definir qual é a urgência da cirurgia proposta. Existe um tempo para que se realize a avaliação cardíaca perioperatória? É claro que se for uma cirurgia de emergência, nem se propõe a avaliação perioperatória porque não vai haver tempo disponível para isso. Definir há quanto tempo, se esse paciente foi submetido a algum tipo de revascularização, quer seja angioplastia ou cirurgia de revascularização, nos últimos 5 anos, e como se encontra atualmente, se ele está com sintomas ou não. Se ele foi submetido a algum tipo de avaliação clínica cardiológica nos últimos 2 anos, se ele se encontra instável em termos de sintomas, se surgiram sintomas nos últimos meses, nas últimas semanas, se ele apresenta aquilo que nós chamamos dos marcadores clínicos, os marcadores cirúrgicos de risco. Ou seja, essas duas sociedades definiram e quantificaram os marcadores em marcadores de risco maior, risco intermediário e risco menor. E são esses riscos que são buscados, esses marcadores que são buscados na anamnese, no exame físico e nos exames complementares. É claro que no momento que nós identificarmos pacientes com um risco maior, talvez exista a necessidade da realização de outros exames para se aprofundar e se estratificar esse risco de uma forma mais adequada.
É comum se perguntar se algum tipo de monitorização especial deve ser feita para esse paciente. Isso nós vamos resolver por uma minoria, nós vamos reservar para uma minoria absoluta de pacientes. Monitorização com catéter hemodinâmico de Swan-Ganz é só indicada para pacientes com disfunção ventricular importante, com infarto recente, com instabilidade hemodinâmica ou com angina instável, com disfunção ventricular, pacientes com valvopatia grave, com uma cirurgia proposta de alto risco, pacientes com insuficiência cardíaca diastólica ou sistólica em alto grau. Para esse tipo de paciente, essa monitorização é necessária. Fora disso, absolutamente não. A monitorização do segmento ST pelo computador também era só para pacientes de alto risco, mas o que é importante em termos de avaliação perioperatória é a monitorização da isquemia miocárdica no pós-operatório, para pacientes com cirurgia de alto risco, principalmente indivíduos submetidos à cirurgia de aorta e grandes vasos. Então, a pesquisa eletrocardiogramas seriados e a pesquisa eventual de enzimas cardíacas quando houver um sinal indireto de isquemia miocárdica com lesão. Algumas situações especiais devem ser lembradas. A hipertensão arterial é a mais comum. Frequentemente no dia a dia nós nos vemos na situação de que a cirurgia é suspensa porque o indivíduo está hipertenso. Na verdade, quando não existe cardiopatia de base, quando não existe instabilidade elétrica, hemodinâmica ou isquêmica, pouco representa o risco, há um pequeno risco associado à hipertensão arterial. É claro que existe um número mais ou menos mágico que gira em torno de 110 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica e 170 milímetros para a pressão sistólica. Acima desses níveis parece existir um risco maior e reconhece-se a necessidade de, quando possível, numa cirurgia eletiva, reduzir-se os níveis pressóricos, preferencialmente com drogas beta-bloqueadores, quando indicado e quando não houver contraindicação, e quando possível. Abaixo desses níveis pressóricos não costuma estar associado um risco maior para a cirurgia e o procedimento cirúrgico. Quando existir uma estabilidade do problema cardíaco, pode ser realizada sem maiores riscos. Do ponto de vista de valvopatias, convém lembrar que as insuficiências toleram melhor a sobrecarga de volume e o estresse operatório do que as estenoses valvares. Com relação às miocardiopatias, aconselha-se maximizar, otimizar o status hemodinâmico através de drogas vasoativas, de inotrópicos, sem esquecer, contudo, de obter um grau de reserva cardíaca no pós-operatório, estabelecer a reserva cardíaca que pode ser realizada através de uma análise de função com ecocardiograma no pré-operatório. E por fim, as arritmias, é fundamental que se faça a avaliação e a definição da doença cardiopulmonar de base, que é a geradora das arritmias. Nós não podemos lembrar de que a maior parte das arritmias são desencadeadas e são relacionadas com uma toxicidade ou anormalidade metabólica. Portanto, é fundamental a normalização em todo o período perioperatório de qualquer distúrbio metabólico. E sempre não esquecer que tratar a arritmia significa primeiro tratar a doença de base, depois a arritmia, porque nós não podemos esquecer dos efeitos pró-arrítmicos das drogas utilizadas no tratamento das arritmias hoje em dia. Um dos exames que é mais frequentemente solicitado como parte de uma avaliação perioperatória é a cineangiocoronariografia. É um exame extremamente poderoso, que traz informações muito importantes, mas é importante lembrar que esse não é um exame isento de risco. Portanto, a Sociedade Americana de Cardiologia preconiza que esse exame deva ser realizado ou indicado somente em situações muito especiais. Ou seja, quando existe a avaliação dos testes não invasivos, sugere que o paciente tem marcadores clínicos de alto risco. Por exemplo, quando esse paciente apresenta uma angina refratária ao tratamento clínico medicamentoso, quando ele apresenta angina instável, refratária ou não ao tratamento, e quando ele apresenta alguns testes de avaliação não invasiva com resultados duvidosos. No entanto, a cirurgia proposta é uma cirurgia de alto risco, como, por exemplo, a cirurgia de aorta e grandes vasos. Vamos falar um pouco agora daqueles marcadores, que são aqueles índices que nós vamos buscar na história, no exame físico e nos exames complementares desses pacientes, que nos vão ajudar a definir
cruzando a informação da presença do marcador cirúrgico, o marcador clínico e a capacidade funcional, dizer quem é o paciente de maior risco para a cirurgia proposta. Com relação aos marcadores cirúrgicos, o risco é elevado nos indivíduos idosos submetidos à cirurgia de emergência, na cirurgia de aorta e grandes vasos e na cirurgia em artérias periféricas. Risco intermediário da arterectomia de carótida, cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias intraperitoneais e intratorácicas, cirurgias ortopédicas e prostáticas por via abdominal, a cirurgia total. Todas as outras cirurgias, independente da faixa etária, são consideradas como cirurgias que oferecem um baixo risco. Com relação aos marcadores clínicos, os marcadores maiores de risco são as síndromes coronárias agudas, o infarto e a angina instável, a insuficiência cardíaca descompensada, as arritmias de alto risco, como o bloqueio atrioventricular de alto grau, as arritmias sintomáticas, em vigência, obviamente, de disfunção ventricular, e a doença valvar grave. Quem são os marcadores intermediários? A angina pectoris leve, um infarto prévio menor do que 6 meses, a insuficiência cardíaca compensada e a presença de diabetes mellitus. Todos os outros marcadores, inclusive faixa etária, a idade, são considerados como marcadores menores de risco. Inclusive hipertensão não controlada, a presença de acidente vascular cerebral no passado, são considerados como marcadores menores. Falando um pouquinho de anestésicos. Todos os agentes anestésicos têm algum efeito cardíaco, em geral, como depressor da função miocárdica. No entanto, eles são fundamentais para o controle da dor, diminuindo com isso o estresse, o consumo de oxigênio para esse miocárdio no paciente, obviamente, portador de uma cardiopatia grave. A necessidade de nitroglicerina venosa, por via venosa, profilática, deve ser desconsiderada. Embora já sugerida por alguns serviços, não existe nenhum benefício em se utilizar nitroglicerina para pacientes mesmo com síndromes isquêmicas coronarianas agudas. O ecocardiograma intraoperatório para pacientes com disfunção ventricular e com valvopatias graves pode ser utilizado, mas sempre numa minoria de casos e para pacientes onde a cirurgia proposta é de alto risco e existe um risco muito elevado para o paciente. Em resumo, o que nós preconizamos hoje em dia é uma avaliação extensa dos pacientes a serem submetidos à cirurgia, que vai levar em conta a anamnese, exame clínico, quando necessário, exames complementares. Na grande maioria das vezes, um simples eletrocardiograma e um raio-x de tórax associado à anamnese vai indicar se esse indivíduo tem cardiopatia e se essa cardiopatia é grave, se existe algum sinal de instabilidade. Se houver algum indício, quer por esses exames, quer pela anamnese, nós vamos lançar a mão de exames complementares. Lembrando sempre que esses exames frequentemente não são pedidos e que, se eles forem positivos ou indicativos de um alto risco, nós passaremos a exames complementares em maior índice de invasividade, podendo até chegar à cinecoronariografia. Mas lembrando sempre da premissa que, raríssimas vezes, nós vamos indicar um procedimento cardiológico invasivo, como uma cirurgia de revascularização ou uma angioplastia coronariana, no sentido em que, na maior parte das vezes, esse procedimento leva um maior risco ao paciente do que o próprio procedimento proposto. É só, muito obrigado. As mais recentes informações da cardiologia baseada em evidências determinam cada vez mais um cuidado maior na prescrição de medicamentos para tratamento das arritmias ventriculares. Esta atualização deve ser constante por parte do cardiologista. O Dr. Cláudio Cirenza, da Faculdade Paulista de Medicina, faz uma revisão do tratamento das arritmias ventriculares depois dos últimos grandes trials. Nós vamos abordar o assunto, o tratamento das extrasístoles ventriculares, um assunto interessante e ainda em discussão na literatura médica. As extrasístoles ventriculares, quando incidem num paciente ou num indivíduo sem cardiopatia subjacente, não impõem um maior risco ao seu prognóstico e não merecem um tratamento antiarrítmico específico. No entanto, quando essas extrasístoles incidem
em doentes com cardiopatia grave, com grave disfunção ventricular esquerda, e normalmente naqueles com insuficiência cardíaca classe funcional avançada. Elas aumentam o risco de mortalidade cardíaca global e mortalidade cardíaca associada à arritmia, como pode ser observado nesta situação. Sendo que quando há disfunção ventricular com fração de ejeção abaixo de 30%, essa mortalidade pode chegar a 42% num segmento de 2 anos. Então, com o objetivo de se abordar o tratamento específico das arritmias, foi desenhado o estudo CAST para testar a hipótese que a supressão de batimentos ectópicos ventriculares reduzia a mortalidade. Como pode ser observado nesta situação, o resultado desse estudo foi bastante importante e surpreendente, já que os indivíduos tratados, os indivíduos que receberam drogas antiarrítmicas do grupo 1C, mais especificamente a incainida e flecainida, apresentaram uma mortalidade substancialmente maior do que aqueles indivíduos que não receberam droga ou tratamento específico, indivíduos que estavam sob uso de placebo. O resultado do CAST não pode automaticamente ser amplificado para todas as drogas antiarrítmicas, principalmente para aquelas do grupo 1. No entanto, nós podemos observar outros dados da literatura bastante interessantes. O CAST foi continuado com um estudo chamado CAST-2, demonstrando que a moricizine, principalmente na fase de run-in do estudo, nos primeiros 15 dias, aumentava a mortalidade. A mesma situação pode ser observada com a propafenona no estudo CASH. O estudo CASH abordava um outro tipo de situação, de situação clínica, diferente daquela do CAST, já que eram indivíduos que haviam sido recuperados de morte súbita, indivíduos que haviam manifestado arritmias ventriculares sustentadas e não portadores de cardiopatia isquêmica, e um dos braços do CASH foi realizado com a propafenona, e esse braço foi descontinuado, pois a propafenona mostrou uma mortalidade significantemente maior em relação ao grupo que recebeu um desfibrilador automático implantável. A mesma coisa com a quinidina, o estudo, uma meta-análise do Dr. Copley, publicada em 1990, de 6 meta-análises realizada com 6 pequenos estudos, 6 pequenas séries, demonstrou que indivíduos sob uso de quinidina para o controle de fibrilação atrial tinham uma mortalidade maior do que aqueles que não estavam sob a ação de drogas antiarrítmicas. A mesma coisa para a lidocaína na fase aguda do infarto do miocárdio. O Dr. Yosuf demonstrou que o uso profilático da xilocaína, da lidocaína, aumentava a mortalidade nesta situação. De tal maneira que nós temos uma série de evidências na literatura médica demonstrando que as drogas antiarrítmicas do grupo 1, quando utilizadas em pacientes com arritmias ventriculares não sustentadas e assintomáticas, podem induzir a um prognóstico adverso. Já com as drogas do grupo 2, mais especificamente os beta-bloqueadores, existe um grande número de evidências na literatura médica que no total contabilizam aproximadamente 30 mil pacientes, demonstrando que essas drogas reduzem substancialmente a mortalidade cardíaca global e a mortalidade cardíaca súbita, especialmente nos pacientes portadores de cardiopatia isquêmica. Observem, em 1981, uma publicação no New England Journal of Medicine demonstrando que o timolol reduzia em 71% a possibilidade de morte súbita em relação ao grupo que recebia placebo em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica, morte súbita essa que eventualmente poderia estar associado a arritmias ventriculares. Os possíveis mecanismos envolvidos nessa ação benéfica do beta-bloqueador estão aqui especificados e são a sua moderada atividade antiectópica, a redução, evidentemente, do consumo de O2 pelo miocárdio e uma proeminente ação antifibrilatória, principalmente durante episódios isquêmicos. De tal maneira hoje que a normatização, o guia da Associação Americana de Cardiologia recomenda que se inicie a terapêutica beta-bloqueadora em todos os pacientes
portadores de cardiopatia isquêmica que são considerados de alto risco, ou seja, aqueles pacientes que possuem arritmias ventriculares, pacientes com disfunção ventricular esquerda e aqueles também onde se demonstra isquemia. E que, evidentemente, não apresentem contraindicações a esse tipo de medicação. E essas drogas devem ser iniciadas entre o 5º e o 28º dia após o infarto agudo do miocárdio. Uma dificuldade clínica que aparece para os cardiologistas e para os clínicos em geral é o uso do beta-bloqueadores quando existe insuficiência cardíaca manifesta, normalmente em classes funcionais avançadas. No entanto, uma série recente da literatura, em um estudo multicêntrico coordenado pelo Dr. Milton Packer, uma nova droga beta-bloqueadora, um beta-bloqueador de 4ª geração, o carvedilol, que possui, além de uma atividade de bloquear os receptores beta, tem atividade de bloquear receptores alfa, reduz o nível de norepinefrina cardíaca, não há a demonstração de upregulation em receptores beta cardíacos com essa droga e, além disso, o carvedilol tem efeitos antioxidantes. Observem que o carvedilol, quando usado em pacientes com insuficiência cardíaca importante, graus funcionais avançados, demonstrou, em relação ao grupo placebo, uma diminuição significativa da mortalidade desses pacientes, inclusive da morte súbita. Duas drogas merecem consideração à parte. São elas o sotalol e a amiodarona. Alguns estudos demonstram que essas drogas podem reduzir a mortalidade e é o que nós tentaremos demonstrar a seguir. O sotalol, já em 1982, uma publicação no Lancet do Dr. Julian, se mostrou não superior a placebo no que tange ao prognóstico dos indivíduos portadores de cardiopatia isquêmica, como pode ser observado nessa situação. Observe que há uma discreta redução não significativa da mortalidade desses pacientes. No entanto, se nós relembrarmos o gráfico do estudo CAST, o sotalol vai em direção oposta à das drogas do grupo 1C, havendo uma tendência de redução da mortalidade. No estudo SVEN, mais recentemente, publicado em 1993, pôde-se observar que o sotalol era melhor que outras 6 drogas antiarrítmicas, a amiodarona não incluída, no que tange a recorrência das arritmias, quando o sotalol era comparado com essas outras 6 drogas, assim como em todas as causas de mortalidade, nas causas cardíacas de morte e também nas mortes relacionadas à arritmia. Sotalol foi superior a todas as outras 6 drogas de maneira estatisticamente significante. Vale comentar que o sotalol é uma mistura racêmica de quantidades equimolares de isômeros D e L, Esse estudo da literatura, o SWORD, é bastante interessante porque ele utilizou apenas o D-sotalol. E o D-sotalol só tem propriedade de prolongar o potencial de ação, já que a propriedade beta-bloqueadora dessa droga se encontra no isômero L. E observem que existe um aumento da mortalidade em pacientes pós-infarto do miocárdio com arritmias ventriculares não sustentadas, indicando que a atividade beta-bloqueadora do sotalol é muito importante no seu efeito benéfico. Uma alternativa interessante a pacientes com insuficiência cardíaca importante e grave disfunção ventricular esquerda, até uma alternativa aos beta-bloqueadores, é a amiodarona. O estudo argentino Jéssica demonstrou que a amiodarona era benéfica no tratamento de pacientes com esta situação clínica. No entanto, esses resultados não foram reproduzíveis no estudo CHF-STAT. Observem que pacientes com tipo funcional avançado, a amiodarona não se mostrou benéfica em relação ao grupo placebo nessa situação. No entanto, existe uma diferença importante entre esses dois estudos. Enquanto que no estudo Jéssica, 70% dos pacientes eram de portadores de cardiopatia não isquêmica, neste estudo, apenas
cerca de 40% ou 39% dos pacientes tinham cardiopatia não isquêmica, enquanto que a maior parte deles eram portadores de cardiopatia isquêmica crônica e disfunção ventricular e insuficiência cardíaca. Quando se compara apenas o grupo portador de cardiopatias não isquêmicas, nós observamos que o resultado é semelhante ao do estudo Jéssica, onde a amiodarona diminui de maneira significativa a mortalidade desses pacientes. Com relação aos estudos da amiodarona em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica, nós temos uma demonstração do estudo polonês, onde a amiodarona foi extremamente benéfica, de maneira significante na redução da mortalidade deste grupo. Uma meta-análise realizada pelo Dr. Yusuf, utilizando algumas séries pequenas de pacientes tratados após o infarto agudo do miocárdio com amiodarona, demonstrou redução da mortalidade, o estudo polonês, o polonês incluído. No entanto, mais recentemente, dois ensaios clínicos maiores, o MEAT e o CAMIAT, não conseguiram demonstrar redução da mortalidade cardíaca total. Apesar de ambos os estudos terem conseguido demonstrar que houve diminuição da mortalidade relacionada à arritmia, a mortalidade cardíaca global não se alterou. Vejam, a mesma situação demonstrada anteriormente, então agora no estudo CAMIAT, mostra que a mortalidade arrítmica é reduzida, mas a mortalidade cardíaca global não tem redução significativa. Uma situação específica que deve ser abordada é naqueles pacientes de maior risco, ou seja, a pergunta que deve ser feita é se o desfibrilador implantável pode aumentar a sobrevida de pacientes portadores de arritmias ventriculares assintomáticas, mormente naqueles pacientes de maior risco de mortalidade. Esse estudo muito recente, publicado há 2 semanas no New England Journal of Medicine, expõe os resultados do estudo MADIT. Esse estudo comparou o desfibrilador implantável versus terapia convencional ou terapia antiarrítmica em pacientes portadores de taquicardia ventricular não sustentada, mais fração de ejeção menor ou igual a 35%. Os pacientes eram portadores de disfunção ventricular, então importante, mas o seu grau funcional variava do 1 ao 3. Esses pacientes foram submetidos à estimulação ventricular programada e aqueles que desencadearam no laboratório de eletrofisiologia taquicardia ventricular não sustentada, não responsiva à procainamida, foram randomizados para receber então o desfibrilador ou a terapêutica antiarrítmica convencional. E nós podemos observar o resultado desse estudo, onde a mortalidade cardíaca foi menor no grupo que recebeu o desfibrilador quando se compara à terapêutica convencional, e assim como a mortalidade cardíaca global. No entanto, nós acho que devemos comentar algumas restrições desse estudo. Cerca de 10% desses pacientes receberam droga da classe 1. Apenas 45% estavam sob uso de amiodarona. Quase 25% dos pacientes não receberam beta-bloqueadores. A mortalidade anual no grupo AICD foi de 8% a 10%, que é a mortalidade que se observa hoje em pacientes pós-infarto do miocárdio na era pós-trombólise. E não há comentários a respeito do resultado global da estimulação ventricular programada, ou seja, o que aconteceu com aqueles pacientes que não desencadearam no laboratório de eletrofisiologia arritmias sustentadas ou naqueles que desencadearam e tiveram a sua arritmia suprimida pela procainamida. Além disso, um outro estudo que está em fase de follow-up, o Multicenter and Sustained Tachycardia Trial, com 700 pacientes com doença arterial coronária e taquicardia ventricular não sustentada, nós podemos já adiantar que o grupo AICD não teve benefício em relação aos outros grupos. Gostaria de terminar, então, concluindo da seguinte maneira o tratamento
das extrasístoles ventriculares de maneira genérica. Em primeiro lugar, pacientes assintomáticos ou pouco sintomáticos geralmente não requerem tratamento. Segundo, o tratamento visa reduzir os sintomas e não prolongar a vida. Terceira conclusão, os pacientes com alto risco de morte súbita podem ser identificados. No entanto, não existe evidência na literatura médica que o tratamento desses pacientes com drogas antiarrítmicas reduz o risco de morte súbita. Muito obrigado. 35% dos pacientes hipertensos não têm os níveis pressóricos controlados através da monoterapia. Para esses pacientes, Prinzid é o tratamento indicado. Uma tomada ao dia controla a pressão arterial por 24 horas. Estudos demonstram que a associação lisinoprila hidroclorotiazida de Prinzid é mais eficaz na redução dos níveis pressóricos do que a associação captopril hidroclorotiazida. Prinzid, a associação que não dá retorno, dá resultado. Por amor, reduza o colesterol. Com mais eficiência, Reducol reduziu em 46% o LDL colesterol. Com mais segurança, Reducol reduziu em 73% a incidência de eventos clínicos. Está provado que agir na raiz do problema é a solução. Reducol reduz o LDL colesterol, prolongando a expectativa de vida. Por amor, reduza o colesterol. As endopróteses coronárias, também conhecidas como stents, se apresentam como uma alternativa importante para a reestenose coronária após a angioplastia. Na nossa demonstração prática, Dr. Eduardo Souza, diretor-geral do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, nos apresenta o estado atual do uso dos stents intracoronários. A cardiologia intervencionista teve um grande impulso na última década. Conforme os senhores sabem, ela foi introduzida em 1977 na Universidade de Zurique, na Suíça, por Andreas Gruntzyk. Gruntzyk, naquela época, ele dilatou uma artéria coronária, a artéria descendente anterior, com um catéter balão por ele próprio fabricado. Após esse grande feito, esta atividade cardiológica teve um impacto enorme na prática cardiológica. Aqui no nosso país, a angioplastia coronária foi realizada pela primeira vez no ano de 1979. No Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em julho de 1996, nós completamos 10.000 casos tratados por essa técnica. Ela teve um grande sucesso na nossa instituição, como também nas outras instituições do mundo inteiro. O percentual de sucesso gerou em torno de 90% e as taxas de complicações razoavelmente baixas. Eu diria variando de 0,6%, 0,7% de mortalidade e 3,0% de infarto agudo do miocárdio. Entretanto, após longa experiência com essa técnica, se verificou que ela tinha complicações, ou pelo menos limitações. Eu diria que as lesões complexas, morfologicamente complexas, esta técnica não tem grande êxito. Além do mais, as oclusões agudas na sala de laboratório de cateterismo cardíaco girava em torno de 3 a 5%. E o calcanhar de Aquiles da angioplastia coronária é, na realidade, a reestenose. Ela varia. De acordo com o vaso tratado, o tipo de lesão, a situação clínica do doente, ela varia de 20% até mesmo 50%. Daí a necessidade de se criar novas técnicas. Por exemplo, eu menciono para os senhores a introdução dos stents coronários. Sem dúvida que a introdução dos stents revolucionou a prática da cardiologia intervencionista. No início, nós tínhamos dispostos à nossa disposição na clínica 5 modelos de stents.
Esses stents são todos feitos, na sua grande maioria, de aço. Eles têm extensões distintas conforme a extensão da própria lesão, variando, por exemplo, de 15 milímetros até 40 milímetros. Os seus diâmetros também são adaptados e fabricados de acordo com o tamanho do vaso. Então nós temos stents de 3 milímetros, 3,25, 3,5 e 4 ou até maior do que 4. Na realidade, a maior parte dos stents utilizados em clínica variam de 3 a 4 milímetros de diâmetro e de extensão de 15 a 30 milímetros. Quando o paciente exibe lesões mais extensas, como por exemplo 40, 45, também podem ser tratados. E aí, nesse caso, nós realizamos associações de stents. Por exemplo, um de 20 com um de 15, um de 15 com um de 30 e assim por diante. Os senhores podem imaginar que com o desenvolvimento tecnológico, as indústrias se interessaram pelo problema e hoje existem cerca de 30 stents utilizados em clínica. Os mais conhecidos são os stents da Johnson & Johnson, que foram, eu diria, talvez os primeiros a serem utilizados no mercado. Temos os stents da Cook, os stents da Cordis e temos outros modelos extremamente importantes, como o Multilink, o NIR, o Micro AVI e tantos outros de grande uso em clínica. Para os senhores terem uma ideia dos tipos de modelos, eu vou mostrar para os senhores alguns exemplos. Por exemplo, o stent fabricado pela Schneider é chamado de wall stent. Ele é um stent em malha, extremamente flexível e que oferece resultados muito bons. Trata-se de uma artéria com uma lesão no terço médio da circunflexa que foi tratada com o wall stent com um ótimo resultado. Um outro modelo também extremamente usado em clínica, talvez o mais testado nos estudos multicêntricos, que é o stent da Johnson & Johnson, chamado de Palmar Schatz. Esse stent, no seu formato original, ele tinha 15 milímetros de extensão com uma articulação no meio do stent, para permitir o seu uso em artérias com curvatura. Ele tem uma grande aplicação, inclusive nas pontes de safena. Nós temos um exemplo de um paciente que tinha uma ponte de safena degenerada no terço proximal e médio da veia e nós tratamos esta veia com a aplicação de 2 stents de Palmar Schatz com um resultado muito bom. Um outro stent também fabricado pela Johnson e que não foi ainda utilizado em clínica, mas sim em estudos randomizados, principalmente um estudo que vai ser iniciado que compara o uso de múltiplos stents versus múltiplos bypass. Isto será um estudo extremamente importante, talvez o mais importante da cardiologia intervencionista. Será realizado com a utilização desse stent chamado de Crowne. Nós temos um exemplo de uma artéria circunflexa com uma lesão no seu terço proximal e médio, tratado com esse modelo de stent. Um outro tipo muito utilizado é o chamado Micro AVI. Ele é chamado de micro porque ele é formado de unidades. Os senhores veem um exemplo de um stent micro, a sua unidade de 6 milímetros, e quando o cardiologista necessita de um stent de 18 milímetros, ele já vem montado
da fábrica em 3 unidades, formando, portanto, um stent com uma extensão de 18 milímetros. Ele também é flexível e os senhores veem um bonito exemplo desse stent tratando uma lesão na porção proximal da coronária direita com uma desobstrução total. Nós podemos também comentar o stent da Cook, que tem o nome de Jantur Kurubi, graças aos investigadores que utilizaram esse stent inicialmente experimentalmente, que é um stent em mola, muito usado, muito tradicional e que pode ser usado em artérias com curvaturas ou não. Um exemplo da utilização do stent da Cook no terço proximal da coronária direita é mostrado nesta sequência de slides. A experiência no Dante Pazzanese ao longo dos últimos anos, conforme os senhores podem observar, é de 1019 stents. 20 tipos de stents foram testados em clínica na nossa instituição. A maior experiência acumulada por nós é com o stent Palmar Schatz, com mais de 500 casos usados. Outro stent muito utilizado na nossa instituição foi o stent da Cook, com mais de 100 casos. Os outros stents, o Micro AVI, 115 casos, Multilink 90 e tantos outros. Eu quero destacar nesse slide o stent de Buchler, que é um stent brasileiro, por ele desenvolvido no Hospital da Beneficência Portuguesa, que tem sido utilizado não só no nosso país, como também na Argentina. Utilizando as técnicas modernas desse stent com pressão elevada, nós alcançamos na nossa instituição um sucesso praticamente de 90% dos casos. Observem que as complicações são pequenas. Nós temos 0,5% de trombose subaguda e uma mortalidade extremamente baixa. Apenas um paciente faleceu, o que dá um percentual de mortalidade de 0,1%. De modo que eu creio que nós atingimos com a utilização desses stents uma margem de sucesso muito interessante. Uma das grandes aplicações, no meu ponto de vista, após vários anos trabalhando com essa técnica, é a possibilidade de se diminuir cirurgia de emergência no laboratório de cateterismo cardíaco. Vejam, a angioplastia coronária com o balão, conforme eu já comentei, nós temos uma incidência de oclusão aguda de 3 a 5%. A maioria desses casos precisam ser levados para o centro cirúrgico, a fim de o cirurgião colocar um bypass desde que a artéria ocluiu na sala de cateterismo. O uso dos stents praticamente contornou essa complicação. Hoje, nós temos apenas, conforme os senhores veem no slide, apenas 0,5% de cirurgia de emergência na nossa instituição desde o ano de 1994. Eu vou mostrar para os senhores um exemplo extremamente ilustrativo de um caso que nós tratamos com o stent para contornar praticamente uma oclusão aguda na sala de cateterismo cardíaco. Nós vamos mostrar, conforme eu já comentei, um exemplo extremamente interessante para os senhores entenderem como o stent pode contornar o problema da cirurgia de emergência. Trata-se de um paciente com uma lesão de coronária direita no terço proximal e que se prestava para um tratamento com a técnica da angioplastia com catéter balão. Logo que nós iniciamos o tratamento e introduzimos o catéter balão, após a sua insuflação, para nossa surpresa, ocorreu uma dissecção da artéria. Tentamos tratar essa dissecção pela técnica convencional, ou seja, insuflações prolongadas, e à medida que nós insuflávamos o balão, a dissecção se prolongava, atingindo inclusive a porção distal da artéria. No passado,
esse era um caso que só tinha uma maneira de se contornar a instabilidade hemodinâmica que normalmente ocorre com distúrbio eletrocardiográfico, era conduzir o paciente de imediato à cirurgia para a realização de uma ponte de safena para a porção distal da coronária. Entretanto, este caso foi tratado com sucesso, conforme os senhores veem na sequência, com a utilização de 4 stents micro AVI. Para finalizar, eu quero comentar com os senhores que após esses anos de utilização do stent, vários trabalhos na literatura mostraram de maneira uniforme e de maneira resumida os benefícios do stent. Em primeiro lugar, conforme eu já lhes falei, o controle da restenose, não a eliminação da restenose, porque ela de 20% a 40%, ela foi contornada com o uso dos stents para 10% a 20%, ou seja, um corte, uma redução de 50%. Essa talvez tenha sido o grande goal, o grande objetivo da utilização dessa técnica. Por outro lado, com o controle da restenose, o número de eventos clínicos nos pacientes tratados por essa técnica diminuíram. E, logicamente, uma diminuição menor de novas intervenções tratando os pacientes com stents. Por exemplo, novas cirurgias, novas intervenções coronárias. Mas a cardiologia não para aí. Existem as chamadas direções futuras. E nós estamos hoje trabalhando com modalidades de stents, por exemplo, revestidos com heparina, que parece, com isso, diminuir ainda mais a oclusão subaguda que pode ocorrer nos stents, controlar a restenose ainda mais. Por exemplo, a utilização de stents junto com a terapêutica dos inibidores da glicoproteína 2B3A, que parece ter um grande futuro no emprego dessas técnicas. Nós queremos destacar para os senhores também a liberação local de drogas, a biologia molecular e principalmente a utilização de stent com irradiação. Nos Estados Unidos, os primeiros estudos com essa modalidade de técnica causou uma redução impressionante dos stents. Não posso deixar de dizer para os senhores que os stents também são utilizados nas artérias periféricas. Por exemplo, o maior impacto foi o seu uso para tratar a obstrução de carótida. Os senhores veem um stent, o wall stent, implantado na artéria carótida. O seu resultado nesse slide, uma desobstrução total da artéria carótida. E quando a lesão é localizada na carótida, nós podemos tratá-la com a utilização do stent de Palmar Schatz, que tem 15 milímetros de extensão, conforme os senhores veem nesse slide. De modo que os senhores tiveram assim, de maneira panorâmica, a aplicação clínica dos stents na circulação coronária humana. Muito obrigado.